Olá pessoal, meu nome é Hércules Melo e eu quero trazer para você uma novidade, eu quero trazer para você um novo pensamento, uma revelação. O mercado é soberano. Entenda isso, tenha isso em mente. O mercado é soberano. E o mercado constantemente está em mudança. Se as pessoas não se adaptarem, os comerciantes ficam para trás. Novas necessidades, novos produtos, novas tecnologias. E quem não se adapta fica para trás. A gente está passando por uma revolução digital no mundo. A quantidade de produtos digitais e prestação de serviços digitais é muito grande. A produção de valores mudou de conceito. Está tudo muito dinâmico, muito automatizado. O uso de inteligência artificial está fazendo o mercado explodir novas ideias, novos nichos de mercado. E aí você olha para um comércio assim e você fala, puxa, e de fato, realmente tem umas coisas muito interessantes que eu venho observando já tem mais de 2 décadas. Eu me lembro quando começou a pandemia no Brasil, em 2019, 2020, restaurantes que tinham a porta aberta e tinha frequência de muitos clientes funcionando. A gente teve que fazer o lockdown, todo comerciante teve que fazer lockdown, fechar as portas e não permitir que as pessoas fossem no restaurante, as pessoas ficaram impedidas de nos restaurantes se alimentar, ir nos shopping, em lojas, era proibido. E aí surgiu o delivery, né? Já existia, mas aí intensificou ainda mais o delivery. As empresas, os restaurantes que se abriram rapidamente para entrega a domicílio, conseguiram se manter, conseguiram se desenvolver. É evidente que o consumo não era o mesmo, né? A pessoa consumindo no delivery não é o mesmo que a pessoa ir no restaurante, no estabelecimento gastar, mas conseguiu se manter. Quando passou o lockdown, que os restaurantes puderam se abrir novamente, a empresa tinha duas linhas de vendas, né? A venda presencial das pessoas que iam lá e o delivery, que acabou sendo duas entradas de renda na empresa, né? Nos restaurantes. Isso foi muito interessante observar, porque teve pessoas que optaram por esperar. Vou esperar, isso vai passar, e não passou, e foi indo, e muitas pessoas tiveram que fechar as portas dos seus estabelecimentos, porque não se adaptaram à tecnologia nova, decidiram ficar esperando e esperar até chegar a ponto de que se tornou inviável, inviável ficar de porta aberta, tem custo, tem aluguel, tem funcionário, tem todo um monte de coisa para manter e não deu certo, simplesmente fechou as portas. Né? Eu assisti o Uber, né, chegar no comércio e os taxistas com muito empenho, com muita força, lutando com força. Não, nós temos que acabar com isso, temos que fechar isso. E não teve como, né? A população recebeu de braço aberto. O Uber é uma opção viável e isso agrediu diretamente os taxistas. Os taxistas perderam espaço, né? Então, a dinâmica do mercado ela é soberana, né? As coisas são irrefreáveis, as tecnologias vêm, elas não pedem licença, elas chegam e mudam, e não importa se o comerciante gosta ou não gosta, não importa se o comerciante vai se adaptar ou não, a mudança ocorre de qualquer maneira. Eu tenho 40 anos e eu me lembro que eu alugava fita de videocassete na locadora para assistir no final de semana. E depois esse nicho de comércio de entretenimento de vídeos, ele evoluiu do videocassete para
o DVD, né? Então, o DVD foi uma transformação, né? Começou a existir o DVD com o videocassete, aí depois deixou de existir o videocassete, o produto passou a ser o DVD foi amplamente divulgado e vendido, né? A gente até tinha um nicho da pirataria muito grande, existia uma pirataria enorme no comércio, né? E o ramo de música também desenvolvia a produção de DVDs, os DVDzinhos nas caixinhas para vender. Esse era um produto. E aí, em seguida, surge o Blu-ray. O Blu-ray também foi uma evolução, foi o ápice da mídia impressa, né? Foi o ápice da mídia física, que uma tecnologia de som e de imagem, todo mundo recebeu muito bem. Só que a indústria da televisão também estava em paralelo com isso, né? E uma coisa muito interessante estava acontecendo na indústria da televisão, que essa indústria do entretenimento do filme, do cinema, ela não estava, do comércio local, não estava sintonizada. E aí representou um problema, né? Foi aí passou o rodo no comércio. Do que eu estou falando? Quando a indústria de televisão a cabo evoluiu para a televisão online, via Wi-Fi. Né? A televisão via Wi-Fi nada mais é do que o streaming de televisão. Né? Então, quando a indústria da televisão se elevou para o streaming, né? Surgiu como streaming de televisão, se eu não me engano, o primeiro streaming lançado mundial foi a Netflix. Tinha a Sky, que estava entrando no online também ali, né? Mas a maior, né? O maior lançamento de streaming de televisão foi a Netflix. Todo mundo no começo estava meio receoso, né? Como que eu vou comprar aqui? Eu vou ter os filmes e tal, né? Aqui na minha casa via Wi-Fi, que negócio estranho. E hoje se tornou normal. O fato é que o streaming de televisão ele acabou com as locadoras, né? Não existe mais locadora. Se qualquer pessoa que decidir abrir um comércio de locar filmes, digamos que fosse num pendrive ou um CD, não tem nem onde mais pôr. Os equipamentos eletrônicos não tem nem mais aonde pôr a mídia física. Então, essa dinâmica do comércio, ela é muito acachapante, ela é opressora, ela chega e faz e não tem conversa, né? Mas algumas coisas, algumas necessidades das pessoas, algumas necessidades da sociedade nunca mudam. Elas são eternas. Como, por exemplo, a necessidade de se alimentar, é evidente. Alguém precisa fazer comida, precisa plantar comida, precisa plantar, ter a carne, o peixe, tem que ter a horta para fazer os legumes, as verduras, né? Tem que ter um ser humano que prepare a comida. Por mais que o ramo, essa avalanche, essa onda de inteligência artificial venha dominando assim e crescendo como se fosse trazer a solução para todos os nossos problemas, como se fosse assim resolver todos os problemas da humanidade, ela não vai acontecer isso, né? A gente assiste muito filme, né? Você vê aí aquele filme do Exterminador do Futuro, que as máquinas tomam conta. A gente tem aquele filme do Will Smith, onde Eu, Robô, que criar os androides, que faziam as atividades, faziam comida, carregavam peso, faziam trabalho braçal. E aí você tem outros filmes aí que criam androides. Cara, a gente está muito longe disso. A gente está muito longe de ver um androide construir uma parede de cimento, rebocar uma parede, sentar uma cerâmica. Está muito longe de ver um robô montar um armário, instalar uma cozinha, fazer uma parede, um teto de gesso, pintar uma casa, mas está muito longe disso, entendeu? Está muito longe de resolver este problema. Ou seja,
Nós, seres humanos, gostamos de seres humanos. Apesar dessa onda digital, de inteligência artificial, eu te pergunto, quando você liga no seu banco, liga em algum lugar para fazer um atendimento, você gosta de ser atendido por uma inteligência artificial ou gosta de ser atendido por uma pessoa? Se você vai no seu banco pessoalmente, você gosta de ser atendido pelo seu caixa eletrônico ou você gosta de ser atendido por uma pessoa? A resposta é óbvia, nós gostamos de ser atendido por um outro ser humano, que é o nosso semelhante, que é a nossa pessoa, que é o nosso próximo. Então ele vai entender, quando você disser assim, ó, eu quero uma cor bonita, que seja agradável, o outro ser humano vai entender. Um robô não vai conseguir entender, entendeu? Ó, Hércules, eu quero que você faça uma arte para mim aqui. O robô não é incapaz de produzir uma arte. O ser humano é capaz de produzir arte. Então, por causa disso, nos últimos 15 anos, eu faturei mais de 12 milhões de reais em prestação de serviço. Exatamente. Eu trabalho com móveis planejados, sou especialista em móveis planejados de MDF. Eu trabalho no ramo de prestação de serviço de montagem de móveis planejados. Eu fabrico, tenho uma marcenaria, fabrico os móveis e entrego os móveis. Eu já faço isso há mais de 20 anos, que eu fabrico, entrego móveis e desenvolvo soluções para dentro da casa das pessoas. Então, ao longo desses 20 anos, eu consegui me aproximar muito da necessidade e das dores que a pessoa que constrói ou que reforma uma casa tem. A pessoa que precisa construir, ela hoje em dia você pode até procurar, né? Pode fazer uma pesquisa, um teste. Você pode ir na rua e perguntar para uma pessoa: você tem vontade de construir uma casa? Falar, eu gostaria de construir uma casa, mas eu sei que a mão de obra é muito difícil e dá muito problema. Então eu prefiro comprar uma casa pronta. Então tem muita gente que vai dizer isso, né? Se você for numa obra de construção civil e chegar lá, encontrar o dono e perguntar para ele: e aí, como é que você tá? Tá tendo uma experiência positiva? Provavelmente ele vai dizer: não, tá muito difícil, me arrependo de ter começado isso aqui. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria começado, teria comprado uma casa pronta. Ou seja, as pessoas, elas estão sofrendo por causa da falta de mão de obra. E, como eu vinha falando, a dinâmica e a soberania do mercado, ela funciona de forma muito clara. O comerciante que não quer ver, o comerciante que não quer assistir, que não quer ver a verdade, né? Por exemplo, há uma base muito simples, um clichê muito simples, que é a lei da oferta e da procura. Se houver mais oferta do que procura, o valor do produto cai. Se tiver muita coisa, por exemplo, se tiver muito carro para vender e poucas pessoas para comprar, então o valor do carro vai cair, vai diminuir, porque há uma oferta de produto muito grande e há uma procura menor do que a oferta. Mas quando inverte, quando as coisas se invertem e a procura é esmagadoramente maior do que a oferta, quem consegue prestar o serviço coloca o preço que quiser na hora trabalhada. Como no ramo de construção civil, o valor da mão de obra qualificada é altíssimo. Altíssimo. Veja essa matéria, essa estatística da construção civil. Vou ler aqui para você. Construção civil brasileira registrou um crescimento de 4,3% em 2024, impulsionada pelo maior dinamismo da economia nacional. O setor gerou, olha esse número,
para você entender do que eu estou falando. O setor gerou 359 bilhões de reais. 359 bilhões 523 milhões. Olha o tamanho desse número. Então, essa é a fatia da construção civil no Brasil. E o que está englobado dentro disso aí? O que está englobado dentro disso aí? Tá todas as lojas de material de construção que fornecem os insumos, né? As empresas que fabricam cimento, fabricam os insumos, fabricam cerâmica, as empresas que produzem ferro, cola, gesso, que produzem o insumo em si. E também está o prestador de serviço. Olha só, aqui está escrito aqui o valor de obras e serviços. 439 bilhões de obras ou serviços. Olha só. Então, praticamente existe, tem mais de 100, só de prestação de serviço tem 100 bilhões a mais do que os insumos e os produtos. Então, olha, se somar os dois, dá quase 1 trilhão de movimento de economia. A fatia econômica, juntando as empresas que produzem os insumos e as pessoas que prestam serviço, instalando, fazendo, pegando o tijolo que a olaria produz e construindo uma parede, pegando a ferragem que a indústria produz e fazendo uma coluna de concreto. E, sabe, essa transformação de pegar o produto industrializado e aplicar na construção civil é uma fatia de comércio, fatia de mercado de quase 1 trilhão de reais. Que se movimenta todo ano. Você consegue entender esse número? Só que há uma dinâmica, há uma dinâmica. As pessoas estão... o número de pessoas enganjadas na construção civil, no ramo de prestação de serviço, vem diminuindo. A construção civil vem aumentando, ao passo que as pessoas dos prestadores de serviços vêm evadindo. Você consegue entender a oportunidade? Consegue ver a oportunidade? Por que isso está acontecendo? Porque há um certo rótulo negativo na cabeça do brasileiro em relação ao prestador de serviço de obra de construção civil. E o jovem, né, o jovem de 18 anos, 20 anos, 25 anos, prefere não entrar nessa dança e prefere virar motorista de aplicativo. E ele não estuda mais, ele não sente, o jovem não sente mais de 2020, 2005 para cá, não sente mais a necessidade de estudar, não sente mais a necessidade de ter um engajamento com um serviço feito manual, e há uma avalanche de motorista de aplicativo. Né? Não só do Uber, mas do iFood, por exemplo, os jovens estão migrando para isso, o que é muito triste. De fato, é muito triste. Porém, o dinamismo do mercado ele é soberano. E isso cria um mercado de oportunidades. E isso abre oportunidades dentro do nicho de prestação de serviço. E esse é o ponto. Esse é o ponto. Entendeu? Eu consegui faturar 12 milhões de reais na última década. Entende? Eu estou faturando hoje em torno de 1 milhão por ano, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, até 1 milhão e 200
por ano em prestação de serviço em móveis planejados, na montagem, confecção e instalação de móveis planejados. Aí você fala assim, Eric, você é dono de marcenaria, dono de móveis planejados. Não, 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 não. Eu sou montador de móveis. É o que eu faço. Eu sou montador de móveis. Eu instalo móveis na casa da pessoa, bonitinho lá, e deixo limpinho, funcionando, e deixo tudo ok. É o que eu faço. Entende? E aí, quando eu chego na obra, eu me deparo com a seguinte necessidade. Precisa de um pintor. Não tem pintor, a pessoa não acha um pintor. Eu preciso de alguém que consiga fazer um forro de gesso, colocar um gesso com uma sanca, com um LED. Não acha a pessoa que faz. Eu preciso de um vidraceiro, eu preciso colocar espelhos na sala, colar espelho no banheiro, eu preciso de espelhos no quarto, eu preciso de uma série de recortes de vidro, espelho, e eu não acho quem faz. Eu preciso de um eletricista para puxar 220, puxar lâmpada, fazer uma iluminação, montar um quadro de energia. Eu preciso de... Não acha. A pessoa não acha. E isso é oportunidade. Isso é oportunidade. Para você ter uma ideia, para instalar uma televisão num painel com o suporte da televisão, a televisão tela plana de LED, que é LED, essas televisão nova, para você instalar ela na parede ou num painel com aquele suporte de plástico que vai atrás, se cobra R$350. Leva 30 minutos, no máximo 30 minutos, para fazer isso. Entende? Daria só para prestar esse serviço. Se instalar 10 televisão por semana, dá R$3.500. Né? São 7 mil, dá R$14.000 por mês. Dá para acreditar nisso? Você consegue acreditar nisso? Que é possível você tirar de 10 a 15 mil reais fácil no ramo de prestação de serviço? Fácil, porque a procura é tão grande, esmagadoramente grande. As pessoas têm o serviço, elas querem, elas precisam do serviço. E eu vejo uma oportunidade brilhante nisso. Eu vejo um nicho comercial muito grande nisso. Mas por que as pessoas não conseguem? Por que o prestador de serviço não consegue fazer? Porque não tem método. Não tem método. E aí que eu chego ao ponto. Eu criei o método mão de obra qualificada. Guarda esse nome. Método mão de obra qualificada. É um método passo a passo, onde você consegue estruturar a sua forma de prestar serviço. Eric, você tem que abrir CNPJ? Não tem que abrir CNPJ. Eric, você tem que fazer um site na internet para fazer divulgação de link, não sei o quê. E aí, não precisa nada disso. Não precisa fazer site na internet, não precisa pagar site, nem hospedar site, nem coisa nenhuma. Hércules, eu preciso de abrir um escritório ou um comércio, um ponto fixo. Também não. Você não precisa fazer isso. Não há custos de início, a não ser que logo no futuro você entenda que investir na sua capacitação é o caminho. Entende? Mas através do método de mão de obra qualificada, você consegue criar um sistema para poder o seu cliente te encontrar sem custo. A partir do momento que o seu cliente te encontra, ele mesmo já consegue observar o que você faz, ver ali o que você faz, ver o seu portfólio e falar, não, realmente, pelo que eu estou vendo aqui, esse cara não é qualquer cara. Essa mulher não é qualquer mulher. E aí, através desse portfólio, clicar no contato. A partir do momento que ele clica no contato, ele vai te enviar uma mensagem e receber automaticamente uma mensagem. Isso tudo você faz aí no seu celular, você consegue fazer isso com facilidade. A pessoa recebe a mensagem, aí eu vou te orientar como que você vai enviar essa mensagem para essa pessoa. Por exemplo, você trabalha durante o dia.
Você tem sua carga horária, você está envolvido com o seu serviço, todo mundo tem que trabalhar e desenvolver a sua vida para poder pagar as contas. Mas aí você fala, a pessoa te manda a mensagem umas 9 horas da manhã, no momento que você está fora trabalhando ou está com o celular e não pode mexer, iniciar um atendimento, mas você fala, a partir das 5 horas eu retornarei para te atender e ver o que você precisa. Nesse meio tempo, por favor, envie áudios e vídeos explicando o que é que você gostaria de fazer. Aí a pessoa vai te dar ali. Aí quando você chegar em casa, 5 horas, 4 horas ou à noite, você pega ali, liga o seu computador ou liga o seu celular e vai ver as pessoas que entraram em contato com você. Através dos vídeos e dos áudios que as pessoas te mandou, você já consegue selecionar aquilo que é mais interessante para você e aquilo que não é interessante para você. Selecionar, ver se a pessoa entendeu a mensagem que você mandou de volta ou não e ver se você vai pegar o serviço, se você vai partir para atender. Por exemplo, no meu caso, quando as pessoas contactam e dizem que querem consertar um armário que está estragado, eu falo, não tem como fazer porque eu não faço conserto. Eu não trabalho com reforma, com conserto, então aquilo ali não me interessa. A pessoa fala para mim, eu gostaria de que viesse aqui na minha casa para fazer um projeto arquitetônico. Aí eu falo, olha, eu trabalho com execução, eu não faço projetos, entendeu? Eu não sou arquiteto, eu não faço esse desenvolvimento todo, porque isso aí gera custo, gera tempo, gera custo. Né? E eu já cometi esse erro no passado, de ir na casa da pessoa sem saber absolutamente nada do que a pessoa queria fabricar, chegar lá e a pessoa dizer que queria arrumar uma gaveta. E aí, 8 horas da noite e eu atravessei a cidade de moto ou de carro para ir lá atender a pessoa. E aí eu chego na casa da pessoa, a pessoa diz que quer fazer um conserto de uma gaveta. Aí eu falo, minha senhora, o que eu vou fazer com você, minha senhora? Ou a pessoa liga para mim e fala, eu gostaria de fazer uma cozinha. Aí você vai lá fazer o orçamento. Quando você chega lá, a pessoa fala assim, olha, eu quero fazer a cozinha, mas na verdade eu queria que você arrumasse aqui essas gavetas aqui para mim, porque ela imaginava que ao chamar um marceneiro ou um prestador de serviço de móveis planejados para fazer um orçamento, eu ia chegar lá com caixa de ferramenta, com coisa lá para poder mexer na coisa dela, entendeu? Então tudo isso gera custo, gera perda de tempo. E é muito ruim, sabe? É muito frustrante você ir lá na direção à pessoa e chegar lá e o que acontece? Você cria uma peneira. Você faz uma peneira. A pessoa entra em contato, ela recebe uma mensagem automática para que ela possa te dar informações até você retomar ali, pegar a informação e dizer para ela, ó, eu faço, eu não faço, eu tenho interesse, eu não tenho interesse, é por aí, não é por aí. Então, o método de mão de obra qualificada é esse ponto, né? Então, outro ponto positivo é o agendamento, o que peca muito é o seguinte, o prestador de serviço, as pessoas que trabalham nesse ramo, eles não entendem direito o que está acontecendo com o consumidor. Vou explicar. A pessoa que está... Mentaliza aí. A pessoa que está construindo uma casa ou está reformando uma casa. Um casal lá, uma família que está reformando uma casa ou está construindo uma casa do zero. Qual é o estado de espírito da pessoa? Qual é o momento da vida daquela pessoa? Né? Algumas coisas são óbvias. Não precisa ter bola de cristal para adivinhar isso. É só uma questão de experiência. A pessoa está gastando dinheiro. É óbvio. E o dinheiro vem de onde? Das economias da família. Eles economizaram dinheiro, venderam um bem, receberam uma herança, qualquer coisa, né? Receberam ali, tem um dinheiro para gastar em cima daquilo ali. E tudo que aquela família mais quer é acabar a obra, é concluir o serviço.
Entendeu? É igual comprar um carro. Você quer que o carro, você quer chegar lá, entrar dentro do carro e sair da concessionária. E quando você começa a assinar documentos e preencher papelada, aquilo te irrita, porque você não quer. Você quer pegar o carro logo e ir embora. E quem constrói uma casa é a mesma coisa. A pessoa, na hora que está falando com o engenheiro, com o arquiteto, indo na prefeitura para liberar a obra de construção, a pessoa está agoniada, ela quer começar logo, ela quer acabar logo, ela quer resolver logo. Ou seja, prazo, tempo. A pessoa quer que acabe logo. E quando você vai prestar um serviço para uma pessoa, você precisa orientar a pessoa em relação ao tempo que você vai gastar, ao prazo que você vai gastar. Então, você chega na obra, olha o serviço e fala, ó, esse serviço aqui, mentalmente, vai dar 10 dias de trabalho. São 2 semanas de segunda a sexta, vai dar 2 semanas, são 10 dias de mão de obra. Aí você joga uma margem de erro, fala, ó, vai dar 12, 2 dias a mais, se acontecer alguma coisa errada, com 2 dias a mais eu consigo corrigir. 10 dias é o suficiente, eu preciso de 2 dias a mais de margem de erro, imprevisto, então vou cravar um período de 12 dias e vou dizer para o cliente, ó, cara, eu para mim executar o seu serviço, eu preciso de 12 dias de trabalho, eu vou começar tal dia e vou acabar tal dia. Esse é um ponto do profissional qualificado. Perceba que eu não vou te ensinar a você fazer o seu trabalho. Eu vou dizer para você como você se comportar na hora de você entregar o seu trabalho. Porque você, como prestador de serviço, tem um produto que é as suas próprias mãos fazerem o serviço. E quando chegar no final, que estiver concretizado o que você fez, aquilo ali é o seu produto. Aquilo ali é, de fato, o que você entrega de resultado final. Então, se você inicia e conclui ele dentro do prazo, você já tem uma estrelinha daquele cliente. Então, você começou e acabou quando você falou que ia fazer, já é uma coisa, que é uma dor da pessoa que mexe com a obra. Porque você já, virou piada, né? Virou piada. Qualquer pessoa, qualquer prestador de serviço que vai para entregar uma obra, pede um prazo, ninguém mais acredita que o cara vai entregar naquele prazo. Né? O pedreiro diz que vai levar 2 semanas, ele fica 2 anos. O cara vai entregar o móveis em 45 dias, ele leva 180 dias para entregar o móvel. O pintor diz que vai levar 1 semana para acabar de pintar a casa, ele leva 1 semana, leva 1 mês para acabar a casa, entendeu? Então, virou motivo de piada, entende? Virou tudo motivo de chacota. Então, o prazo é uma coisa importante, né, em relação a isso. Em relação ao orçamento em si, uma coisa interessante que acontece com o estado de espírito de quem constrói a casa. A pessoa que constrói a casa é o seguinte, onde que ela vai ser mais resistente ao gasto? Quando ela não tiver dinheiro, quando o dinheiro for pouco. Quando a pessoa tiver mais recurso, bastante dinheiro, é no começo da obra, é na idealização da obra. Então, o período de adquisição do terreno é um gasto. Mas ela tem um fundo de reserva. Ela gasta com o arquiteto e gasta com o engenheiro e libera a obra na prefeitura. Então, ela tá podendo ali. Então, ela vai fazer o orçamento com o pedreiro ou com a construtora, o mestre de obra, para poder executar a obra. Então, ela tá ali, ela já começa a ficar mais apreensiva, né? Por exemplo, ela vai contratar o pedreiro para construir uma casa de 200 metros quadrados, ele vai cobrar aí R$80 mil, R$100 mil, né? Ele vai por aí, um pedreiro, para levantar, cobrir. Ou pode ser que seja vários pedreiros, mas vai ser mais ou menos em torno disso, né? Um valor considerável, né? Um valor bem alto. Aí a negociação entre o morador e o pedreiro é importante, porque vai determinar ali como que vai ser fracionado os pagamentos, né? Enfim, né? Tem todo esse jogo. Mas fecha o negócio e ele inicia a obra, né? Eu já cheguei em obra para instalar os móveis, onde tinha passado 4 pedreiros. 4 pedreiros tinham feito o negócio com a pessoa, pegado o dinheiro da pessoa, feito um pouquinho da obra e ido embora.
A mulher se desesperou, chorou, mas ela superou e contratou outro pedreiro. E aí esse pedreiro foi, pegou o dinheiro dela, parou, começou de onde o outro parou, tocou um pouco a obra, foi e desapareceu da obra também. Né? Isso é estelionato, né? Isso é uma atitude criminosa. No Brasil, o brasileiro, o consumidor brasileiro não sabe agir direito em relação a isso. Né? Como eu falei antes, coloca um rótulo negativo em cima do prestador de serviço. Né? Mas é uma oportunidade, eu vejo oportunidade nisso. Porque se você se apresenta de forma organizada, você tira vantagem, você fideliza e você consegue prosperar na sua vida. Afinal de contas, um salário de 15 mil reais por mês, de 10, 15, 20 mil reais por mês, não é difícil, não é impossível de tirar, entendeu? Não precisa você fazer concurso público, não precisa você fazer uma faculdade, né, para poder ter uma renda dessa todo mês. Né? Enfim. Então, em relação a esse compromisso do prazo, do orçamento, ele precisa ser real. O cliente, em algum ponto da obra, quando você chegar, a resistência ao seu orçamento pode ser maior ou menor. Por exemplo, no meu caso, quando eu chego para oferecer os meus serviços, a resistência contra o meu orçamento não é contra a minha pessoa, é contra o gasto, porque o cara está com a casa pronta já. O cara já fez, passou por toda a jornada. A última coisa que vai entrar nas casas é a montagem dos móveis planejados. Eu sou o último que chega. E quando eu chego por último, o cara já não tem mais dinheiro. Entendeu? O dono da casa, muitas vezes, ele fala, cara, Hércules, eu já gastei tudo. Já gastei tudo que eu podia gastar. Então não tem mais dinheiro. Né? Mas, de qualquer forma, ele precisa mudar, ele precisa de uma cozinha, ele precisa de um guarda-roupa, ele precisa de painel de televisão, ele precisa de banheiros com armários de banheiros. Ele não tem como fugir disso, ele precisa disso para poder viver, entendeu? Então não tem como escapar disso. Como que o cara vai mudar para a casa dele sem ter guarda-roupa ou cozinha? A mulher dele vai enlouquecer lá, com as panelas tudo jogado por cima da pia lá, né? Então não tem jeito, de qualquer forma ele vai ter que gastar, né? E aí, se eu não me comprometer, veja bem como que funciona o método. Qual que é o método? Quando o cliente confia em mim, o dinheiro dele para eu resolver um problema que ele tem, que é a solução de guardar as panelas, guardar as roupas, e os banheiros, e a televisão, eu preciso de muita cautela em relação a isso. Então, eu preciso fazer um orçamento correto. Então, avaliar o valor o quanto que eu vou gastar de dinheiro para fazer a coisa para ele. Então, se eu errar nisso, no orçamento, eu vou ficar no prejuízo e vou prejudicar minha família, minha mulher, meus filhos. Então, porque o dinheiro não vai ser o suficiente. E vai acontecer o que já aconteceu comigo, de eu tirar dinheiro do próprio bolso, porque eu errei no orçamento, entendeu? Para poder executar o serviço para a pessoa, e não interessa. Não interessa. Se chegar no cliente e falar assim, olha, eu errei por 6 mil reais o negócio. O negócio era 20 mil e na verdade, deveria ter cobrado 26. Ele fala negativo, filho. O problema é seu, cara. Você falou que você quis os 20, eu te dei os 20, você pode executar pelos 20 ou tira tudo e leva embora e devolve meu dinheiro. É exatamente assim que as coisas funcionam. Entendeu? Então, se errar na precificação, você já se lasca ali. Se qual que é o problema da resistência ao orçamento? O cliente chega e sem dinheiro, sem crédito, eu preciso fazer, me dá desconto, não, passa só uma mão de tinta, não, põe só uma coisinha aqui, não, só puxa uma lâmpada aqui, isso, é só aquilo. Aí você vai juntando o só dele, só, e vai ver a lista de quantidade de só que ele precisa e dá um monte de coisa. Entende? Um monte de coisa. E isso prejudica você, prejudica a obra. Então, independente doa quem doer, faça o orçamento corretamente. Faça o orçamento de acordo com o que tem que ser feito.
né? Outra coisa importante é o seguinte, trabalho de formiguinha. Né? São três pontos, esse é o último ponto. Trabalho de formiguinha. Se você está fazendo um serviço, prestando um serviço, faça ele bem feito. É por isso que o método mão de obra qualificada ele é objetivo e ele é individual. Quando eu falo que não precisa abrir empresa, contratar funcionários, é disso que eu estou falando. Então é você mesmo que vai fazer o serviço, você que vai entregar o serviço, você se compromete consigo mesmo a fazer o melhor possível. Porque a partir do momento que você entrega corretamente, conclui a obra corretamente, o cliente fica satisfeito. Ele gosta do que você fez, entendeu? Ele gosta da entrega. E quando uma pessoa gosta de uma coisa que ela adquiriu, o que ela faz? Ela mostra para as outras pessoas. Ela conta para as outras pessoas. E foi exatamente isso que foi a matriz para mim faturar esses 12 milhões de reais na última década. Através de um serviço muito bem feito, um serviço feito com capricho, com carinho, com cuidado, entendeu? Com respeito à pessoa que está adquirindo, né? Você tem inúmeras situações. Eu tenho situações de fazer móveis para casa de pessoas que vão recém-casados. Eu tenho situações de pessoas que são casados há muitos anos, há 15, 20 anos, e pela primeira vez conseguiram comprar um apartamento novo porque a mulher vai ter filho. Então vai entregar a casa para a família que já é 2, 3 pessoas, né? Filhos, né? Mulher e 2 filhos e um para vir. Então o contexto de entrega é esse. Então olha só o quão importante para aquela família é finalizar aquilo de forma harmônica, de forma pacífica, finalizar com perfeição a obra. Então, exatamente esse é o ponto, né? Então, você tem que ter organização, você tem que ter uma postura, você tem que ter uma precificação correta, você tem que tomar cuidado com o seu contato, durante o seu dia que você está produzindo, fazendo as suas coisas, tirar foto, mostrar detalhes que as pessoas não conseguem ver, entendeu? Criar o seu portfólio pessoal, né, para poder se organizar e as pessoas conseguirem chegar até você. Então, o trabalho, o método de mão de obra qualificada é isso, é exatamente isso. Né? Não é um bicho de 7 cabeças, é para quem quer mudar de vida, entende? E quem tem assistido essas transformações, a dinâmica do mercado e ficado assustado com isso, se sentindo um pouco acuado com isso, entende? Está um pouco preocupado, está se sentindo um pouco acuado com a mudança, essas mudanças de comércio, essa invasão de aplicativos, né? Tem golpes de internet, por todo que você está preocupado com isso? É exatamente com você que eu estou falando. Entendeu? Você é a pessoa-chave para mudar a sua própria vida. Não espere que ninguém incentive você. Meta a mão na massa, entendeu? O ramo de construção civil é um ramo de quase 1 trilhão de reais por ano. É um valor absurdamente alto. Para você conseguir tirar os seus 10 mil reais por mês, trabalhando de segunda a sexta, são 4 semanas, são 20 dias por mês. Então você tem um mês de 31 dias, de 30 a 31 dias, você trabalha 20 dias e ganha 10 mil reais por mês. Por favor, o que é isso? Entendeu? O que é isso? É um comércio que as pessoas... O valor da mão de obra só faz crescer, a procura pela mão de obra só faz aumentar, entendeu? Então, assim, a procura esmagadora é uma oportunidade incrível para se entrar na construção civil. Então, você tem o ramo de carpintaria, o ramo de ceramista, que mexe com porcelanato, o pedreiro, o eletricista, esses caracteristicamente, essas profissões
não são profissões que aprende de um dia para a noite. No caso, se você vai iniciar do zero, do completo zero no ramo de prestação de serviço, não precisa querer. É lógico que para formar um marceneiro leva anos, né? Para se formar um pedreiro experiente, leva anos. Leva anos, entendeu? Mas tem algumas coisas que não precisa levar tanto tempo. Para você aprender a instalar um gesso em cima do telhado, não é necessário muito tempo para você aprender a fazer isso, entendeu? Então, em 90 dias, no máximo 4 meses ali, você consegue aprender a premissa de você conseguir fazer um teto de gesso. Né? Na parte de pintura, em um mês, auxiliando a pintura numa casa, você consegue desenvolver pintura, entende? A parte de jardinagem, que é o paisagismo, que é uma coisa que tem muito em alta, que é a finalização da obra civil, que custa, que tem um valor agregado muito grande, também não é o bicho de aprender. Eu entreguei uma obra recentemente numa casa e a arquiteta fez o projeto da jardinagem. E um outro rapaz, um outro prestador de serviço, com o projeto da jardinagem bem bonitinho, foi lá e passou lá os acessórios, a parte elétrica de umas lâmpadas e tal, e colocou uma grama sintética, entendeu? Colocou umas pedrinhas brancas onde que tinha que pôr. E depois que ele concluiu, eu falei, cara, é uma obra de arte isso aqui. O cara fez uma arte. A arquiteta projetou, mas o rapaz executou, entendeu? E ele cobrou lá R$ 1.500 para fazer e ele fez numa tarde. Ele fez bem feitinho, bem caprichado, concluiu a obra, limpou tudo, deu uma lavada na calçada, deixou tudo bem arrumadinho, testou as lâmpadas, deixou a lâmpada em pezinha, uma lâmpada que ficava no chão, assim, no jardim, fincada, ele deixou bem alinhadinha, na mesma posição todas elas. Cara, que capricho! Que capricho. Eu olhei aquilo e falei, nossa, o cara, nota 10 para esse rapaz. Aí eu perguntei pro morador, quanto que você pagou para ele executar esse serviço? Ele falou, rapaz, eu paguei R$ 1.500. Ele faz esse serviço aqui no condomínio pro pessoal, eu peguei o contato, aí disseram que tinha um menino muito bom que faz esse tipo de coisa. Eu liguei para ele, ele veio aqui, olhou o projeto, ele falou, eu faço por R$ 1.500. A hora que eu concluir, você paga. Eu vou começar depois do almoço, de tarde. Aí eu concluo, te mando as fotos, você conclui, ele R$ 1.500 ele ganhou. Em uma tarde. Fala para mim, qual professor de estado, isso é salário, isso é mais do que um... Tem muito médico aí que não ganha numa tarde R$ 1.500, entendeu? Isso é uma prestação de serviço de qualidade. Entendeu? O menino sai de uma obra e entra em outra. Ele sai de uma obra e entra em outra. E sai de uma obra e entra em outra. É assim que funciona. Serviço bem feitinho, com carinho, sem pressa. Ele faz ali, puf, aplicou, puf, pegou o dinheirinho dele, pá, entendeu? Em 10 dias, R$ 1.500. Se ele fizer 10 obras em 30 dias, ele faz R$ 15.000 num mês. Entendeu? 10 obras em 10 tardes. E o resto dos dias ele tira para aproveitar a vida dele, entende? E isso é o que muitos prestadores de serviço não estão enxergando, né? Não estão enxergando isso. Simplesmente as pessoas acham que a qualidade de vida ela está distante do trabalho árduo, né? Você fazer um trabalho bem feito, qualificado, tirar uma semana, 2 para executar um trabalho e depois tirar a folga no restante do mês, isso é uma vida boa, entendeu? Não significa que seja simples, fácil, uma coisa qualquer, entende? Muitos prestadores de serviço que eu conheço têm uma certa ilusão eu vou fazer concurso público porque eu não quero fazer nada. Eu vou estudar
para fazer licenciatura para ser professor, porque eu não quero fazer nada. Eu vou ser funcionário público para mim não ficar fazendo nada. Eu vou passar no concurso da Polícia Civil para mim não fazer nada. Eu falo, cara, que ilusão, né? Que ilusão, porque eu tenho clientes que são professores da Universidade Federal, do Instituto Federal, que aqui em Cuiabá é IFMT, tem a UFMT. Eu conheço médicos que trabalham para o Estado, e ganham salários altos, mas esses caras, policial civil também, policiais militares, eu conheço, são policiais que são clientes meus, são pessoas que ralam, cara. São pessoas que trabalham, entende? Eu sei que é ilusão, eu tenho 40 anos, eu sei que é ilusão, todo mundo tem que ralar. Todo mundo tem que correr atrás, entendeu? Agora tem que o que eu prego e eu busco e o que eu ensino é que você tem que ralar e você tem que ganhar bem. Você tem que viver bem, entende? Outro dia tinha um colega nosso ali no serviço. E aí eu perguntei para ele, falei, e aí, você, o que você quer, o que você pretende com o seu trabalho, com o seu ganho? Ele falou, cara, eu gostaria de comprar um carro novo. Eu gostaria de comprar uma casa um pouco maior, uma casa nova, uma casa maior, entendeu? Que tivesse uma garagem, que tivesse um quintal. Gostaria de morar num condomínio fechado. E ter uma vida que gostaria de tirar férias, né? Passar um final de semana ou uma semana de férias com a minha família. Veja que tudo que ele quer não chega a ser. Sério, gente, sério. É genuíno do ser humano. Isso é genuíno do ser humano. Isso é um direito seu, entende? Não dá para dizer nem que isso seja uma ambição da pessoa, entende? Isso é algo genuíno. Você querer uma casa melhor, você querer morar numa casa melhor é algo genuíno. É genuíno. Você querer um carro melhor, um carro novo para você poder passear com a sua família, isso é a beleza da vida. Entende? Isso é a beleza da vida. Agora, quando o cara tem um negócio que ele quer abrir uma franquia, que ele quer abrir o capital na Bolsa de Valores, o cara quer comprar um avião para viajar para a Europa, fazer os negócios, dá para dizer, isso é ambicioso. Esse cara é um cara ambicioso. Agora, querer um carro, querer uma casa, querer tirar férias, entende? Isso é genuíno, entende? Isso aí, todas as pessoas tinham que conseguir isso, entendeu? É uma coisa pacífica, é uma coisa é direito seu, entendeu? Não tem como a pessoa, você viver, é inaceitável você aceitar viver sua vida ano após ano, entendeu? Passando dificuldade, correndo atrás de pagar as contas, pagando conta atrasado, é a escola das crianças, é o IPVA, é o IPTU, aí você está no CLT, você é demitido, aí você dá entrada no seu seguro-desemprego, aí você recebe uns 3 meses, 6 meses, e aí, cara, isso não é uma vida. Isso não é vida. Isso é triste. Isso é muito ruim, entende? O método mão de obra qualificada, ele vem para resolver isso, para dar um upgrade na vida de quem quer mudar de vida, para quem tem compromisso consigo mesma, entendeu? Para a pessoa que tem compromisso com a sua própria família, pessoa que tem os pés no chão, a pessoa que entende o tamanho da fatia de comércio que está rolando aí na praça, a quantidade de dinheiro que está rolando na praça. Ah, Hércules, eu não acredito que seja assim. Bom, você mora aí na sua cidade aí, né? Eu não sei se você consegue fazer isso, mas entra dentro de um condomínio fechado de classe média. Pega e entra lá dentro para você ver. A construção civil não para dentro de condomínio fechado. O foco da construção civil é dentro de condomínio fechado. E tem cara que está tão acostumado e tão porco trabalhando nesse negócio que ele nem se dá conta da realidade, entendeu? Nem se dá conta da realidade. Eu conheço obra de construção civil
que precisa instalar esquadria de madeira, porta com portal, né? Custa R$600 para instalar uma porta com portal, com maçaneta, com a dobradiça, tudo alisar, que as molduras bonitinha e deixar ela pronta, acabada. R$600 para colocar, entendeu? Uma casa com 10 dá R$6.000, né? Esses R$6.000 para esse rapaz, eu conheço ele, né? Tô contando de uma pessoa que eu conheço. Não vou citar o nome, mas eu conheço. Esses R$6.000 é mais do que ele precisa. Certo? É mais do que ele precisa. Aí o que ele faz? São 11, né? A obra que eu estava lá tinha 11 portas. São, né? R$6.600. Ele não tinha prazo. Ele não tinha prazo. Ele apareceu lá, mandaram ele instalar lá e ele não deu prazo, nem nada, nem coisa nenhuma, né? Já para ele começar, ele pediu 3.000 adiantado. Pagaram ele, porque eram 6. Então deram metade. Ele não foi trabalhar 30 dias. Ele não foi para o serviço 30 dias. Entendeu? E aí o pessoal da obra lá, os mestres, conhecem ele. Não? Ele vai pegar e vai ficar os 30 dias sem fazer coisa nenhuma. E aí quando der os 30 dias, ele chega e ele vai instalar quase tudo lá. E quando ele estiver concluindo, aí ele vai pedir o resto do dinheiro. E aí ele vai ficar mais uns dias sem trabalhar. E aí, quando ele estiver acabando o dinheiro, ele vai lá e vai começar a fazer, vai concluir e ele vai ficar na obra. Ele vai ficar ali na obra porque ele não pode sair dali sem ter a obra do outro vizinho. Então, como ele é um cara que, de fato, ele faz o serviço bem feitinho, mas não tem mais nada de bom no que ele faz, além daquilo ali, eles praticamente os outros moradores são obrigados a deixar ele trabalhar. Eu te pergunto, alguém que queira mudar de vida, uma pessoa que queira mudar de vida, que faz um passo a passo de como que instalar uma porta de passagens, que a gente chama, né? De parte interna de casa, uma porta de madeira, e acabar ela, né? Instalar, deixar ela acabada, funcionando. São R$6.600. É um serviço que em uma semana faz. O cara começar e acabar. Eu conheço um cara que faz em 3. Eu conheço um profissional que faz em 3. Ele ganha mais de 25 mil por mês. E ele não para. Ele não para. E ele criou uns gabaritos assim para... Ele faz em série. Ele pega assim as maquininhas e faz os encaixes tudo de uma vez só. Aí vem, instala tudo de uma vez só. Aí depois vem, coloca todas as portas de uma vez só. E todas as maçanetas e finaliza tudo. E depois tira as escoras e fica tudo pronto. Ele tá tirando de 22, 23 a 25 mil por mês. Ele instala 10 portas em 2 dias. Né? Sozinho. Ele faz sozinho, entendeu? E o cara é 5 estrelas. E esse outro rapaz faz desse jeito, pega ali os R$3.000 por mês, gasta à toa, né? Não tem compromisso com nada, mas o outro cara consegue fazer em torno de 20 mil, 25 mil reais. É um cara especialista, perito nisso, mas uma outra pessoa conseguiria fazer isso, tirar 10 mil, 12 mil, 9 mil reais por mês, instalando portas em construção civil. Sim, senhora. Sim, senhor. Isso é verdade. Inclusive, ceramista, há agora uma onda de fazer bancada de banheiro e bancada de cozinha com porcelanato. Esse tipo de habilidade é refinadíssimo. É refinadíssimo. Então, o valor de hora trabalhada de quem faz isso é muito alto, entendeu? E não tem para quem quer. Todo mundo quer isso. Eu já vi cada serviço de bancada feito de porcelanato que é de cair o queixo. Né? É uma obra de arte. O cara faz um serviço daquele ali, ele pode cobrar o que ele quiser daquele ali. Entendeu? Não tem... Se ele executar tirar uma foto, chegar numa obra e falar, olha aqui, ó, eu faço aqui, ó, eu fiz isso aqui, tá lá no vizinho seu lá, eu faço uma igualzinha para você, te cobro R$4.000, levo um dia inteiro para fazer. O cara paga na hora. Entende?
Então essa é a realidade, gente. Essa aí é a realidade. Eu vivo disso, entende? Eu vivo disso, eu ensino isso, eu abro as portas para as pessoas entrarem em obras. Né? Eu tenho um know-how de prestadores de serviço. Eu não ganho um centavo em cima de serviço de outras pessoas. Tá? O que eu faturei, os 12 milhões que eu faturei, é um dinheiro que eu ganhei com o meu trabalho. Tá? Eu e a minha esposa faz a parte de secretária, faz a parte de administração financeira. A gente já está no comércio aqui em Cuiabá há mais de 17 anos, então a gente já tem know-how, a gente tem bagagem, a gente tem entrosamento de trabalho, entendeu? Então, se um cliente me pede um eletricista, Ergos, eu preciso de um eletricista para puxar um fio 220 de tal lugar para tal lugar. Eu falo, eu tenho, mas ele vai te cobrar uns R$ 600. Nossa, por que isso? Ele fala, não, porque ele vai vir aqui. Né? Ele vai ter que vir aqui, vai ter que fazer a análise, verificar, puxar o fio, etc. E ele vai te cobrar isso. Você quer? Não, não quero. Não acha quem faz. Não acha quem faz. Se tiver alguém que fala que faz por 150, a pessoa chega lá, pega o dinheiro e fala, não consigo, depois eu volto aí para ver, e vai embora, entendeu? Vai embora e já era, entende? Então, se precisar de eletricista, eu tenho. Se precisar de ceramista, eu tenho. Pintor. Se precisar de pedreiro, armador de ferragem para fazer coluna com concretagem, entendeu? Todas essas pessoas eu tenho. Tenho vidraceiro que é excepcional. São todos serviços de alta qualidade, entendeu? Serviço que não é barato. Não é barato. Eu não gosto nem de ouvir essa palavra. Né? Não, eu quero um serviço barato. Eu não faço, filho, eu não faço serviço barato. Eu faço serviço caro, eu faço serviço bem feito. Você paga o serviço que... a relação barato e caro é o seguinte. Caro é uma coisa que você paga e não vale. Entendeu? E barato não compete. Como é que você vai... o serviço barato. Não, pelo amor de Deus. Você vai fazer um serviço bem feito, um serviço acabado, um negócio 5 estrelas, com garantia, com eficiência, com agilidade, entendeu? Com compromisso, né? Uma coisa que funcione, que vai ficar. Você não consegue